Salve, salve galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Follow Up, hoje falando sobre agilidade organizacional. E quem que a gente trouxe aqui para falar sobre isso? Pessoal da ECS, Jean e Petru. Muito prazer ter vocês aqui hoje. O prazer é nosso aí, né, Rafa, Ju, mais uma vez a convite especial aí de vocês, pra gente sempre, né, muito prazeroso esse nosso bate-papo. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite aí, de estar mais uma vez batendo um papo aí. Muito bom ter vocês aqui, gente. Mais uma vez, né, Rafa? Mais uma vez! Poxa, que legal. Os caras estão batendo figurinha aqui. Não, e é legal, cara, porque... Cada hora num tema, a gente sempre bota os caras numas roubadas incríveis. Sempre põe nas roubadas, né? A roubada a gente encaixa aí o pessoal da ECS. Não, mas assim, além das roubadas, na verdade é porque os caras dominam o mesmo assunto. Meu, é bom ter gente especialista, isso é sempre bom. E são pessoas que podem falar com convicção, com, né, propriedade do que vão falar aqui hoje, enfim, de outros assuntos aí que com certeza vocês vão ver muito essas figuras aqui, esses rostinhos lindos aqui. Obrigado pela confiança. Valeu, Gi, tamo junto. Gi, bom, vamos bater esse papo aí. Agilidade organizacional, tá? Quando a gente fala desse tema, tem gente que talvez vai ficar se perguntando, pô, o que é isso? Onde encaixa isso? Como que eu coloco isso dentro da minha empresa, dentro do meu negócio? Ou até, de repente, um negócio sozinho mesmo? Sou autônomo, como que eu faço isso? Explica um pouquinho pra gente o que é essa agilidade organizacional. Legal, bacana. Ju, esse é basicamente assim, um tema relativamente novo para nós, né, pequenos empresários, né, mas é um tema já relativamente antigo para o pessoal da área de TI, né, desenvolvedores de software e tudo mais. E basicamente o que é a agilidade como um todo, não só organizacional, mas o tema agilidade relacionado a negócios. Ela nasce da necessidade das empresas de desenvolvimento de software conseguirem responder mais rápido a mudanças, né? Então, esse nome agilidade, ele não só tem a ver com fazer tudo mais rápido, né? Às vezes a questão da velocidade pesa também, mas esse não é o ponto. O ponto é realmente você conseguir... um dos itens, né, do chamado Manifesto Ágil, né? Ele fala responder, né, responder rápido às mudanças mais do que seguir um plano, né? Então, seguir um plano é bom, mas responder rápido às mudanças é melhor ainda, né? Então, esse é um dos itens, um dos pilares fundamentais assim, sobre o qual isso veio, né? Então, ela vem lá do universo, né, de projetos, né? E ela vem em contraponto com um formato anterior, que era um formato, vamos dizer assim, relacionado à administração de projetos ou de empresas, chamado formato preditivo e hierarquizado, né? Onde você tem tudo já detalhado antes do projeto começar, quem vai fazer o quê, onde ele começa, onde ele termina, qual que é o resultado esperado, quanto vai custar, né? Qual que é o escopo. E aquilo tudo era muito bem detalhado antes, né? E depois as entregas iam ocorrendo e as pessoas iam fazendo a gestão, né? Gestão do cronograma, do escopo, etc e tal. Só que o que acabou acontecendo e muito no universo de projetos de software e tudo mais? Uma empresa ou um governo, vamos citar assim, né? Tipo o governo americano, né? Vinha com um projeto, eu tenho necessidade X e preciso de um sistema que cuide disso para mim. Quanto vai custar? Vai custar 200 milhões de dólares. Tudo bem, eu banco, eu preciso disso e vamos lá. Aquele projeto demorava 5 anos para ser feito. Quando passava esses 5 anos... o projeto final, muitas vezes, ou ele já tinha se tornado obsoleto, ou seja, a necessidade não existia mais, ou quando a entrega ocorria para o usuário final, ou para o interessado, a parte interessada que está patrocinando tudo aquilo lá, o cara virava simplesmente para aquele resultado e falava, pô, mas não foi isso que eu pedi. E aí vão embora, 5 anos de trabalho e milhões de dólares investidos. Verdade. E aí, pô, o próximo passo é procurar os culpados e inquisição, né? Então... Isso é assim até hoje em alguns lugares. Em alguns lugares, né? A maior parte das empresas opera no famoso go horse, né, Rafa? Tipo, literalmente. Só vai, né? Cara, e pior que eu tenho parentes envolvidos no mundo de TI. Meu pai, inclusive, trabalha em grandes organizações, bancos e afins. E é bem nessa. Tipo, go horse. Literalmente, né? Total, cara, total. E essa questão toda, né? Todos esses prejuízos e todas essas questões trazidas à tona, o pessoal foi percebendo que esse universo precisava, para que as coisas acontecessem mais rápido, para aquilo que precisava ser feito com a velocidade, né? Com o tempo e da forma como se precisava, eles perceberam praticamente 2 coisas. Que precisava trazer o cliente para perto, para ter feedback constante,
e poder saber, estamos na direção certa? Não estamos? E fazendo a questão de forma incremental. Então, tipo assim, pô, ó, eu não tô te entregando tudo que você me pediu, mas eu tô entregando, tipo, 10%. Testa, vê o que você acha, né? E me diz o que se é isso, se é mais ou menos nessa linha ou se não é, né? Então, isso você tem a chance ali, por exemplo, nos primeiros 10%, se você tá no caminho certo, continua. Se de repente tem que ajustar um detalhe ou outro, é questão de detalhe. E se de repente já estiver totalmente na contramão, já descarta ali, você não perdeu 100%, você só perdeu 10%. Você não perde os 5 anos, como foi dado exemplo ali, né? E Você já tem uma resposta mais rápida daquilo lá que você precisa entregar, né? Isso... Perdeu às vezes 1 mês, 2 meses. O primeiro projeto, o primeiro briefing, você fala, não é bem aqui. Exatamente. Quanto mais rápido você puder testar, mais rápido você vai saber se está no caminho certo ou não, né? Perfeito. E a gente tá falando de 5 anos, foi o exemplo do Jean, que é um exemplo bom, mas se você parar para pensar em mundo de tecnologia e negócio, a gente tem mudanças a cada ano, a cada 2 anos mudou, surgiu uma tecnologia nova, surgiu um modelo de negócios novo, você tá atrás. Hoje talvez a gente tenha isso, eu acho que a gente tem isso até mais rápido, né, Rafa? Não, assim, de tecnologia surgirem sim, mas elas serem absorvidas ainda tem um tempo maior. Mas assim, por exemplo, o modelo de negócio, por exemplo... é muito rápido. Se pensar que há 3 anos atrás os modelos de negócio eram bem diferentes do que nós estamos falando hoje, né? Sim. Então... E aí você leva em conta toda a questão de transformação digital e etc e tal, né? E cadeias produtivas. Né? A cadeia de fornecimento, né, muda. Supply chain hoje em dia. Exatamente. O modelo hoje que vigora não é você vender por um preço X ou comprar por um preço Y, é como você maneja o seu estoque. Então, o supply chain virou foco. Se você não tem um bom organizador de logística, você tá hoje a logística ela é determinante para venda de produto diretamente. Aí você imagina o cara que falou assim... Determinante. O cara que em 2018 pediu um escopo de um projeto e falou, não preciso de loja online, não, tá tranquilo, eu vou vendendo mano a mano. O briefing era aquele, e aí? Como é que a gente lida com isso? Vamos dizer assim, E não só para produto, né? Mas a questão de serviço também, que nem o mundo jurídico. De 2015 para cá, veio a mudança de processo físico para processo digital. Então, os escritórios tiveram que se adaptar com aquela pilha de papelada com agora arquivo digital. Então, o que você faz? Você vai fazer petições, documentos, você só solta no computador, você larga lá e você fica, nossa, cadê aquela petição, cadê aquele documento? Isso. Então, isso mesmo. A agilidade organizacional também veio para isso, para você se adequar com isso daí. Senão, você fica perdendo meia hora procurando arquivo e você não sabe como que você nomeou o arquivo, aonde está. Então, você aplica isso lá dentro também para você poder melhorar a sua entrega. Você não está entregando um produto, mas você está entregando um serviço, né? E aí, se você puder reduzir o tempo de espera do cliente ali para poder terminar o processo, alguma coisa, você já está... Sensacional. Sensacional. Eu me lembro da história da Marco Polo no Brasil, né? A Marco Polo foi buscar um pouco dessa... que a Toyota, que os japoneses fazem muito Toyotismo, bem, né? Aquela empresa que faz carroceria de ônibus. Isso, a Marco Polo, que ela foi buscar isso lá nos anos 80. Pô, por que lá funciona tão bem e nós não temos isso aqui? Ela foi buscar no Japão. Qual é esse conhecimento? Foi estudar, foi lá e ficou. Sim. E acabou trazendo um pouco para cá. E implantou na empresa e virou uma das principais empresas do Brasil aí, né? Só para quem tá nos assistindo, o que acontece com o Toyotismo, resumindo muito rápido, é um tipo de pensamento que eles chamam de just in time. O que é isso? Você só produz o que você já vendeu. Então você não trabalha com estoque. O cara comprou o carro, você produz o carro. Se o cara não comprou o carro, você não produz. Então você não tem custo de armazenamento, você entrega um carro melhor pro cara, você entrega um carro customizado, da cor que ele quer e sem esse preço de estoque. Perfeito. Isso revolucionou o mercado japonês porque o Japão não tem estoque, porque é uma ilha, não tem espaço. O espaço é caro no Japão. Sim. Então foi isso que aconteceu e a Marco Polo soube implantar isso maravilhosamente bem aqui no Brasil. Por isso que dominou do jeito que dominou. Legal. E por muito tempo ficou muito forte. Né? Até hoje, né? Bom, legal. Bom, entendemos um pouco do que é... Qual que é a agilidade, de onde veio, né? De onde surgiu isso, para onde ela... Agora a gente começa a ver para onde ela pode ir. Sim, né? sim. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, que tipo de empresa, que a gente já citou na parte jurídica. Da parte jurídica, dos serviços, né? A gente consegue adaptar ela, ou utilizar isso em qualquer tipo de negócio? Consegue.
Consegue, principalmente no quesito, no que tange a chamada inovação, né? Então, a agilidade hoje em dia tem bastante a ver com times de produto, times de inovação, alguém que está buscando, vamos dizer assim, né? Qual que vai ser o próximo passo da empresa, né? Então, esses times geralmente são constituídos no formato de times ágeis, né? Tem empresas em que isso vai ser mais fácil realmente de ter uma aderência, de você conseguir fazer funcionar, e tem outras empresas que não. As empresas que já trabalham num formato projetizado, né, que o pessoal chama de administração projetizada, tem mais facilidade de fazer isso aí, né? Porque tipo, você pega todas as necessidades, os requisitos de tudo que precisa ser feito, você coloca aquilo num chamado backlog, né? E depois você vem trabalhando esse backlog e puxando para mês a mês, sprint a sprint, o que vai ser trabalhado naquilo lá para surgir um incremento novo, uma funcionalidade nova, uma entrega nova, né? Uhum. E para as empresas que não são projetizadas, o desafio é um pouco maior, mas existe também, né? Então, por exemplo, assim, para a nossa empresa lá, ECS, na parte da contabilidade, a contabilidade ela tem entregas constantes, mensais, né? E sempre o mesmo tipo de entrega, né? A mesma declaração que eu entreguei praticamente o mês passado para aquela empresa, eu vou entregar esse mês de novo. Então, o que muda, né? Por que eu teria que ter agilidade no sentido de responder à mudança nesse aspecto, né? Existe, claro, a mudança de legislação, que às vezes ocorre de um mês para o outro ou de um ano para o outro, mas de um certo ponto de vista é uma coisa muito igual, é recorrente, né? O formato de serviço. Então, a gente descobriu o quê? Que a agilidade serviu para nós para conseguir introduzir dentro do nosso time e da operação como um todo a melhoria contínua, que é um dos princípios também do toyotismo, né? Uhum. Então, a gente percebeu o quê, né? Pô, tá faltando um pouco pra gente essa questão de trazer o cliente mais para perto, pegar o feedback do cliente, entender se realmente o que a gente está entregando é o que ele quer, é o que ele vê valor, né? Uhum. E essa questão também que estava faltando para nós, de trazer quem está na ponta do nosso operacional ali, para dar a sua contribuição a respeito do próprio trabalho que ele está desenvolvendo. Então, né? A gente, enquanto líder, às vezes tem uma dimensão, né, do problema, e a gente vai responder a uma possível mudança olhando para um lado. Só que o cara que está no dia a dia ali, né, sofrendo mais de perto com aquela questão, provavelmente ele tem uma contribuição muito grande para dar. E se você não chama ele para perto também, para poder colocar aquilo na mesa, de repente aquilo só vai passando e todo mundo fica sofrendo com aquilo, né, e aquele problema não é levantado, né, e a bola que não é levantada, ninguém bate, né. Então, pra gente isso tem ajudado muito, né? Essas reuniões, a gente provoca, né, situações para poder descobrir problemas, né? Problemas desde questões técnicas até questões comportamentais, tudo isso é colocado dentro de um cesto nosso ali e vamos ver o que sai disso, né? Então, mês a mês, as nossas, né, sprints, vamos dizer assim, que são as nossas períodos fechados ali em que a gente tenta pegar um grupo de entregas, né, e tornar aquilo bem resolvido, estão ocorrendo de mês em mês, né? Então, sempre no final de cada mês a gente faz praticamente 3 cerimônias, entre aspas, assim, né? São 3 reuniões, né? O ágil geralmente tem esse lance de chamar de cerimônia, artefato, né? Tem toda essa questão de um vocabulário próprio, mas são praticamente 3 reuniões. A primeira delas, a gente faz uma revisão de tudo aquilo que foi entregue para o governo e para o cliente, para ver se não ficou nada para trás, se não teve nenhuma multa para o cliente, ou uma evidência de algo ali que possa ter acontecido. E é uma mini auditoria interna que a gente faz. A gente aproveita esse momento ali para se discutir sobre isso. A segunda reunião, que a gente chamou, a nossa reunião ali de contexto, seria uma retrospectiva. Então, vamos olhar para trás para esses últimos 30 dias, vamos falar tudo o que deu certo e que precisa continuar. Tudo que deu errado, que precisa ser, né, mitigado, eliminado e tudo mais. E como a gente pode melhorar? Como a gente pode tornar o nosso processo mais efetivo, né? mais conciso, melhor, né? As entregas como um todo. Então, essa é a reunião de retrospectiva. E depois a gente pega tudo que a gente balizou dessas 2 reuniões e traz para uma nova reunião, que daí é a terceira, que é de planejamento para os próximos 30 dias. E nessa de planejamento a gente já tenta colocar, né, variáveis que a gente sabe que podem ocorrer naquele mês, riscos iminentes ali de alguma coisa ou outra, novidades a respeito de legislação e tudo mais. E também incorpora nesse planejamento aí aspectos de melhoria, né? Então, a Sal não está aqui hoje, mas ela implantou com a gente lá uma parte que chama assim de ganhos marginais, né? Então, vamos dizer assim, qual vai ser o pequeno ganho que a gente vai conseguir implementar esse mês, que a gente vai mudar na nossa rotina, mudar no nosso jeito de trabalhar,
que vai trazer um resultado, mesmo que pequeno, mesmo que seja, vamos dizer assim, mas que seja alcançável, né? Então, esses pequenos desafios, mês a mês, no final de um ano, aquilo dá pra gente um resultado, assim, de ritmo de trabalho e de compreensão a respeito daquilo que a gente está fazendo muito grande, né? Então, esse é um resuminho. Mas isso é muito legal, cara. Porque quando você estava falando, eu estava pensando o seguinte. Na minha empresa, tanto no estúdio quanto às vezes até para minha empresa de 3D, né, na Orkcrafts, uma coisa que pega muito é o mesmo ponto do Petru, que é o seguinte. Tá, eu tenho 60 modelos de 3D, por exemplo, que eu estou apto a produzir ou vender e por aí vai. Aí um cliente, por exemplo, me pediu uma alteração. Então ele não quer, sei lá, um pregador em fibra de carbono. Ele quer um pregador em TPU, que é um material flexível. Aonde está esse arquivo? Qual foi o backlog que eu mandei para ele? Como que eu imprimi o primeiro para ele? E eu tenho que ter isso às vezes de, sei lá, 6 meses atrás. Qual que é o modelo? Aonde eu coloquei? E qual que é a mudança que eu preciso fazer? Caramba. Porque se eu tiver que fazer isso diariamente, eu tenho que reprogramar 230 parâmetros para uma impressão. Nossa. Entendeu? Eu tenho que ter um acesso rápido a isso. Então, no meu caso, a gente conseguiu resolver, eu e a Camila, que somos os gestores da coisa, a gente conseguiu resolver isso com um sistema simples, um sisteminha de computador, que acessa uma planilha no Excel, onde a gente coloca todos os parâmetros de todas as impressões. Que legal. Nós perdemos 5 minutos a mais na nossa vida para jogar os parâmetros e a gente, se precisar fazer de novo, a gente tem todo o escopo de tudo que foi feito para todo mundo até hoje. Animal. Entendeu? Aí o cara fala, pô, você tem de novo aquele? Tenho, que cor que você quer, que material que você precisa? Ah, eu quero aquele, mas eu quero 2 vezes maior. Tá, eu pego o arquivo, literalmente, eu pego o arquivo, jogo pro negócio, taco pra impressora, tá pronto. Animal. Isso era uma doideira, cara. Isso levava, tipo, semanas. Meu, imagina, isso no começo é uma loucura. Talvez isso tenha acontecido com vocês também em algum momento na empresa, por exemplo. O que a gente percebe, por exemplo, né? Essa estrutura toda que vocês estão montando, né? Ou já muita coisa funcionando, outras coisas vão acontecer ainda, enfim. Nada mais está passando por um processo de aceitação dos colaboradores diariamente. Uhum. Aquele cara que está lá e tem que aceitar aquele processo, ele tem que entender e ele tem que fazer parte do processo. Com certeza. Sim. Esse fazer parte também para vocês envolve escutar ele, conversar com ele, o que você trouxe para mim? Né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Por quê? Tem várias empresas que, tipo assim, sabe que tem problema. Isso eu falo, o gestor, tá? Toda empresa tem problema. Toda empresa. Sim. Né? A gente acorda com problema e dorme com problema às vezes, né? Sim, não tem o que fazer. Toda empresa tem problema. Mas o gestor sabe que tem um problema. Sabe que tem alguém ali, teoricamente, pronto para resolver ou com algum tipo de solução, mas nunca quer escutar. Principalmente quando esse gestor está muito acima. Por exemplo, um proprietário, por exemplo, um gerente. E aí fala, pô, mas eu estudei para isso e não estou enxergando isso e você está enxergando, sabe? Não. Existe talvez essa coisa. Eu acho que lá, tem quase certeza absoluta que lá na SES isso não acontece. Como o Jean falou, que trazer o cara que está na ponta do negócio, né? Para ver o que Exatamente. Sim. Isso foi fácil para vocês? Assim, é fácil lidar com isso? Lidar com essa pessoa... Tipo assim, eu poder falar, porque poder falar também tem um problema. Sim. Né? Até quando que eu posso falar? Sim. Que tipo de feedback que eu posso dar, né? Sim. A gente percebe lá, né, que esse nível de segurança dos colaboradores em sentir que eles realmente poderiam falar e dar a contribuição deles, né, e que aquilo não geraria nenhum impacto negativo para eles, isso foi sendo construído aos poucos. Por mais que a gente falasse no começo, a partir de agora a gente está, né, implantando um jeito novo de trabalhar e a gente quer que vocês falem, né? Só isso não é o suficiente. Então, isso precisou ser gradual. Isso precisou, né, exigiu, né, tipo assim, coragem da parte deles, humildade da nossa parte e as coisas sendo construídas assim de pouco, né? Um ambiente confortável Sim. para que eles possam se expressar também, né? Ao mesmo tempo que a gente fala para eles, vocês podem falar para a gente o que tem de errado, o que precisa melhorar e a nossa parte também da aceitação, né? De escutar o que a pessoa tem para falar justamente porque ela está na ponta. Ela está em contato direto com o cliente, muitas vezes ela percebe, passa por coisas ali que não chega às vezes na gente, ou não chega com o tempo hábil necessário, né? Então, você trazendo ela e dando essa liberdade para ela poder se expressar realmente de
Você não vai ser julgado por uma ideia que você deu, tal, não sei o quê. Por mais que seja uma ideia que, nossa, é um pouco difícil de alcançar e tal. Até por uma crítica, de repente. Sim, claro. Né? Você criar esse ambiente propício para que ela possa se expressar, né? Vamos dizer assim, até hoje ninguém, pelo menos, falou pra mim que o problema era eu, né, Ju? Mas eu espero que um dia isso aconteça, Se né? um dia acontecer, vamos ver, né? Um dos processos mais... né? Alguns dos processos mais importantes que eu tenho hoje, em termos de trabalho, vieram de feedback de cliente, cara. Que legal. O meu cliente isso é virou pra mim e falou importantíssimo. assim, cara, e se eu quiser fazer outro desse jeito? Aí sabe quando você dá aquela tela azul assim? Eu parei e falei, tá, vamos precisar lidar com isso. E aí que eu comecei a pensar na coisa, fui conversar com gente que já tinha esses... E aí peguei insight com o cara. Mas muitos feedbacks bons vieram de cliente. E às vezes vieram de críticas. Legal. Tipo, pô, cara, queria gravar, mas, pô, você tá em Piracaia. Tá, eu podia ter virado e falado, tá, um estúdio é em Piracaia, e aí? Não, mas aí o cara falou, como é que a gente faz? Aí eu fui estudar e eu descobri que tem como você fazer sessões online. O cara lá, eu aqui, a gente consegue gravar na minha máquina. Entendi. Daí eu fui atrás de estudar o processo pra conseguir fazer um negócio. Eu falei, tá, dá. Mas foi feedback de cliente, cara. Legal. Isso é muito legal. Acho Muito que legal. trazer o cliente para mais perto, ter essa relação, não só com o colaborador, né? Com todo mundo ali, né? Com todo mundo na cadeia. Isso é importantíssimo, a gente tá com esse tato com o cliente, literalmente sentir o que esse cara fala, né? Porque uma coisa é você digitar e o cara te mandar uma mensagem, muito bom o seu serviço. Pode ser, muito bom o seu serviço. Tá bom. Ou pode ser, nossa, é muito bom o seu serviço. Sim. Né? A gente nunca sabe. Agora, quando você tá perto, você vê o diário, você se relaciona com o cliente. Sim. Talvez diariamente ou não, mas você tem um tipo de relação com o cliente, você consegue perceber o quão bom está sendo ou não o seu serviço que está sendo executado. Né? Muda muito. E muda também a confiança de você receber o feedback do cara, né? Que Claro, você sabe que é que é alguém outro ponto. que tá apto a dar um feedback válido. Exatamente. Né? E é só um feedback, não é uma crítica. Às vezes pode ser uma crítica. E pode ser uma crítica tipo, cara, não gostei do teu trabalho. Tá, por quê? Vamos entender isso. Vamos entender o que aconteceu. O que você estava esperando? Qual que era a sua expectativa? O que não foi atingido? Então isso. Tá, será que a gente pode mudar isso? Será que pode ser mais fácil? Tem coisas que não são mutáveis. Tipo, eu ouvi uma vez de um cara, eu falei, eu gosto muito do seu serviço, mas demora muito. Eu falei, cara, é uma limitação de máquina. Tipo, eu tenho 11 horas desde que eu dei o ok até ele tá pronto. Eu não tenho como acelerar isso. Aí o cara falou assim, demora tudo isso? Eu falei, demora. Tá bom. E tipo, acabou. Resolveu. O cara entendeu que é físico. Sim. Isso aconteceu aqui no próprio canal. A gente, nesses feedbacks entre a gente mesmo. Sim. Isso não tá legal, vamos mudar, vamos fazer isso. Vamos fazer se a gente isso. fizer assim, isso, entendeu? A gente começou a... Como os fones de ouvido são um processo. É um processo que veio de uma cicatriz, do Juliano não acertar o microfone. Nunca. Se ele falar assim. Aí eu instaurei um processo de você vai usar fone de ouvido. Exatamente. Eu sou muito a favor desse ajustar a rota. Eu sou a favor de tentar, de testar o mais rápido possível. Isso, e às vezes a gente fica achando o momento perfeito, tá com a criação perfeita para testar e tudo mais, sei lá, seja de um produto, seja de um serviço. E a gente fica ali esperando aquele momento perfeito, só que o tempo vai passando, a gente não consegue voltar a ele, né, cara? E às vezes, tipo assim, é como se fosse um bolo, né? Ele passou um pouquinho, queimou. Né? Sim. Ou, tipo, ficou cru. Então, assim, eu sou muito a favor dessa coisa. Teve a ideia, criou. Existe uma estrutura, já dá para colocar em prática? Já, então coloca. Sim. E vamos ver o que vai acontecer. Sim. Deixa o escopo de lado, né? E aí os 10%, né? Sim, Tem 90% para criar ainda, mas esses 10% já dá para colocar em prática? Já dá, então coloca. E vamos ver o que vai acontecer. Isso Sim, aí né? tem até uma sigla no mundo da agilidade, que é MVP, né? Que é o Sim. produto mínimo viável. Né? Qual que é o mínimo viável que já dá para rodar alguma coisa? Né? Que você consegue implantar. Ou que... Gente, isso é muito comum em TI. Que é muito engraçado, né? Porque os mundos não se conversam, às vezes. Isso é meio maluco, né? Isso acontece em TI há muitos anos. Apesar que acontece mal também. Mas enfim. Mas tipo, cara, parece bobeira, mas é real. Assim, tem etapas que os caras pulam e aí eles esperam o resultado. Exato. Aliás, por falar em etapas, o que vocês consideram como uma etapa fundamental para você implantar, por exemplo, numa empresa ágil? O que você acha que assim, seria a primeira coisa, o primeiro degrauzinho ali? Perfeito. Eu acredito que seja, primeiro de tudo, você ter num pedaço da empresa algum time ágil funcionando de alguma forma. Né? Porque essa questão hoje, que é um desafio das maiores organizações e das pequenas também, é essa questão de escalar o ágil. O que é escalar o ágil? É você escalar ele para a empresa inteira.
E aí realmente virar uma agilidade organizacional. O que a gente vê hoje em dia são times dentro das empresas que estão trabalhando no formato ágil, mas às vezes é time, por exemplo, time de novos produtos, time de desenvolvimento de software, e os outros departamentos da empresa estão todos trabalhando em silo, né? Então, cada um no seu canto, o financeiro cuida do financeiro, o jurídico cuida do jurídico, né? Não se conversam, né? Não se conversam. É. E o que justamente a agilidade organizacional, né? Caso ela consiga, né? O Rafa perguntou do primeiro ponto. O primeiro ponto seria esse, você ter ali o primeiro case de sucesso interno, né? E daquilo ali, de repente, reverberar para o restante da empresa, né? Mas ter ali o primeiro que deu certo, que funcionou, porque você vai precisar dos primeiros caras que entendem de agilidade, entendem como é o processo, entendem como é que são as cerimônias, os artefatos, etc e tal, né? Você vai ter que ter os primeiros Scrum Masters, você vai ter que ter os primeiros Product Owners, né? Que são os donos do produto. Então, por aí vai, né? Esse eu penso que seria o inicial. Sim, e para poder chegar nesse ponto, o que você precisa primeiro? O dono da empresa ouviu falar sobre gestão ágil, né? Organizacional. Simplesmente ele vai chegar na empresa dele e, a partir de hoje, todo mundo é ágil aqui dentro. Vamos acelerar esse negócio aí. O funcionário fala porque assim, a agilidade, ela... Essa seria a partir Quando a gente de uma... escuta agilidade, a gente... Pensa que é rápido, as é pessoas correria, pensam né? que é o mais rápido possível, às vezes, né? E não é, não estão falando disso. Não é correria. Não estão falando Então, disso. o que você tem que fazer primeiro? Colocar na cabeça do colaborador, fazer ele entender a importância do ágil organizacional. Então, o que acontece? Por mais que a gente possa criar um grupo, um time já, primeiro dentro da empresa, aquele time começou a rodar, tá indo bem e tal, mas para você poder criar aquilo ali, primeiro você tem que colocar na cabeça do colaborador que aquilo ali é importante tanto para ele, para a produção dele dentro da empresa, quanto para a empresa no geral. Sim. Né? Então, acho que a primeira etapa é você chegar, estruturar o colaborador para isso. Né? Você dar treinamento para ele, fazer ele entender isso é importante. a cultura ágil, né? Não simplesmente chegar e falar assim, definir claramente os processos pelo qual ele vai passar e o que esses processos vão trazer no futuro. Sim, a gente tem, talvez a gente enfrente muito problema com empresas que, tipo assim, elas querem tudo isso, mas elas não querem treinar colaborador. Sim. Times, né? Seja ele comercial, operacional, enfim, qualquer time da empresa não quer treinar o cara. Ela não investe, ela acha que treinamento é gasto, quando na verdade nós estamos falando talvez de investimento, literalmente. Investimento. Né? Ela não quer fornecer ferramentas para isso. Ou vamos agilizar. Daí você tem um sistema. Ele foi provavelmente pago. Foi. Entendeu? Foi. Mas daí tem que pagar. Mas, não tem grátis. Então. Daí a gente começa a buscar o grátis. Talvez a gente encontre. Mas com limitações que não vai se adequar. Chega uma hora... Aí que tá o problema. Quando a gente encontra esses tipos de sistemas grátis, por exemplo, eu uso muito CRM. Eu trabalho com vendas, eu uso muito CRM. Sim. Eu controlo meus clientes através do meu CRM. Eu uso o sistema gratuito? Uso. Ele vai deixar eu escalar? Não. Ele vai chegar uma hora que ele não vai deixar eu escalar mais. Não, exatamente. Ele vai parar. Então, qual é o meu pensamento hoje? Qual é o melhor sistema que eu vou me adaptar? Pago. Por que eu pago? Porque ele abre leques. O grande truque do pago é você ter suporte. Exatamente. Porque você precisa de suporte. É verdade. Você não tem como ser bom em tudo. Você vai precisar de alguma coisa, você vai precisar de suporte. Dos caras, Mas, Ju, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Eu não posso falar o nome da empresa por questões, né? Mas eu tenho um afiliado que trabalha numa grande empresa. Tô falando de... sei lá, a filial que ele trabalha de uns 3 mil funcionários, a matriz, eu não sei dizer, sabe assim, 36 países. Tá. E ele tá implantando, ele é de economia, né? Ele tá estagiário e ele tá sugerindo uma mudança. Porque essa empresa, as pessoas não têm, eu vou chamar, não sei se as pessoas sabem o que é por exemplo, o Gira, que é um controle, eu vou chamar de um ERP, não é exatamente um ERP, mas ele é um ERP. Ele é um sistema que unifica todas as áreas. Ele tem schedule, ele tem... Todas as áreas da empresa se conversam, conseguem ver reuniões, conseguem marcar coisas, conseguem se entender. A primeira pergunta do cara foi, mas para quantas pessoas eu preciso comprar isso? Aí ele veio perguntar pra gente, porque, né? Aí eu e o meu irmão olhamos um pra cara do outro e falamos assim, pra empresa inteira.
se ou tá todo mundo num sistema integrado, Claro. ou ele não é um sistema integrado. sim, é verdade. É um departamento integrado. É verdade. Não faz sentido 3 pessoas estarem usando e Exatamente, o mas resto foi tá- a primeira pergunta de uma empresa de, sei lá, 33 países. Mas para quantas pessoas eu vou ter que comprar? Então você vê que tem alguns pensamentos que ainda precisam dar uma... Mas sei lá, é porque talvez seja isso. Talvez as pessoas achem que isso é um custo mensal. Mas é um custo que ele vai gerar Você precisa justificar o retorno, investimento. né? Você Claro. precisa justificar o investimento. Então, assim, eu acho que esse é um ponto também que eu acho que é legal da gente tocar, é o seguinte. Tenho certeza que isso não funcionou do momento zero para vocês. Não. Isso Não, foi é. funcionando. Foi. E num primeiro momento, né, no ponto zero, o colaborador olha e fala assim: tá, estão me arrumando mais 3 reuniões que eu preciso participar e eu preciso justificar o que eu tô fazendo todos os dias, parando para fazer. Sim. Aí o cara olha pra tua cara e fala assim: meu, eu já tô trabalhando pra caramba, você vai arrumar mais 3 É coisas. bem isso. É bem isso. E aí você vê, mas eu sei que, mesmo eu, dono da empresa, quando eu olhei para aquela tabela, eu falei assim: meu Deus do céu, eu vou levar 16 dias para preencher isso, retroativo. Só que depois que você fez o batalhão de vamos, Sim. 5 minutos você arrumou Mais uma peça fácil. nova, Os desenhou. ganhos são enormes. O ganho é infinito. E você ganha coisas que não dá para mensurar, talvez dê. Tipo assim, todo mundo para. Eu tenho amigos que trabalham com isso, com a mesma coisa que eu. Colegas, que nós somos, entre aspas, concorrentes, mas que somos muito amigos. E às vezes um cliente dele fala para ele, fala assim: pelo amor de Deus, atende esse cliente que eu vou levar daí tipo 3 dias para achar as coisas. Você consegue atender o cara para amanhã? Consigo. Não tem problema. Tá aqui, ó. Tô. Entendeu? Porque já tá tudo E o cara- processo. Tudo bem resolvido. Tá tudo resolvido. E aí, a gente só tocou no ponto de chegar, deixar os pontos fundamentais de apresentar para, né? Chega meu time, foi time, vem cá. Nós vamos implantar isso aqui na nossa empresa, a gente vai começar a funcionar. Como que foi aí a reação dos colaboradores, desde o cara que está na ponta lá, que é o... Né, que tá lá embaixo, não desmerecendo ninguém, mas desde o cara que tá na ponta O cara que até, tá na ponta da lança, até que o vai cara lidar que com o senta cliente. tipo, na principal mesa da empresa, assim, como que foi aceitação ou não da galera, ou esse clima de, puta, mais coisa pra me fazer? E como é que foi isso, cara? Foi, eu acho que uma mistura, assim, de um entusiasmo misturado com realmente uma desconfiança, né? Será que isso é melhor mesmo, né? Tipo, será que vai trazer os ganhos que promete, né? Porque realmente, qualquer novidade gera, né? Ali um desgaste, gera uma desconfiança, né? E Pode continuar, pode. para que você consiga superar esse tipo de coisa aí, né? Eu acredito que o caminho passe por você conseguir ganhar as primeiras pessoas pro seu lado, né? E tentar converter elas, que elas convertam mais pessoas e assim o negócio vai se difundindo, né? Então, eu acho que funcionou um pouco dessa forma também. Funcionou um pouco desse jeito. O suporte que você precisa dar, né? Não adianta você chegar para eles, ó, vai ser assim e pronto, né? Sim. Você precisa vir cavando isso aos poucos. As reuniões foram tentativa e erro, né? Sim. Até você chegar num modelo de reunião ali que você possa abordar tudo o que você precisa dos assuntos ali dentro. Então, foi realmente tendo essa escala até chegar onde está hoje, né? Selecionar o que é relevante, o que não é, Sim. e por aí vai. E acho que Teve entender- questões de parar. Não, fica à vontade. Teve questões de parar e reavaliar, né? Ó, será que esse caminho está sendo bom? Será que esse formato está sendo legal? Será que a gente pode ajustar e mudar isso? Então, o ágil é para isso, né? Para você fazer tentativa e erro, só que num período de tempo ali que seja... mais conciso. Né? Que eu acho que é o que eu falar, né? Que eu acho que é importante entender que vai ter erro. Não vai ser um negócio que vai entrar e vai mudar a tua vida assim de primeira. Sim. Erros acontecem em qualquer implantação. Tem o Guga Mafra, ele era dono da Bullbox, eu conheci ele pelo Jovem Nerd e tal, e ele fala que todo processo é resultado de uma cicatriz. Então, você tem um problema e aí você gera um processo para resolver esse problema. Sim. Eu acho que é meio nessa. Vai ter erro, não tem jeito. Não é um negócio infalível no primeiro Não momento. tem como você escalar sem você bagunçar primeiro. Não, são Não é? ajustes. São ajustes. A gente tem que ajustar. Você vai bagunçar a empresa. Por que você trouxe isso para sua empresa? Porque em algum momento você sentiu que precisava melhorar. Sim. Por que melhorou? Porque cresceu. Perfeito. Né? Mais coisas aconteceram, mais processos, mais clientes. Pô, preciso melhorar o atendimento, preciso melhorar o processo aqui dentro, preciso melhorar tudo, né?
tá? Pra gente poder Eu acho que andar com o negócio. você escala, você consegue fazer a coisa crescer. Mas eu acho que tanto o Jean quanto o Pedro tocaram no assunto que é até importante a gente falar o seguinte. O que você acha que, assim, qual que é a importância de um líder nesse momento? De implantar um negócio que todo mundo olha meio assim, putz, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? O que vocês sentem disso? Perfeito. Eu acredito que, né, assim, entre os diversos tipos de liderança que existem, né, a gente não dá para dizer qual que é o jeito que é o certo ou que é o errado, né? Sim. Mas eu acredito que o líder, dando o exemplo de, vamos dizer assim, estar ajudando a carregar o piano nesse sentido, pode favorecer que os demais também percebam, pô, o cara tá se esforçando de verdade, né? Tipo, não estamos entrando nesse jogo para perder ou para chegar daqui 3 meses e, né, simplesmente largamos mão, ninguém falou mais nisso. Ficou por isso mesmo, né? Então, acredito que o líder tem que ter essa constância. Tá certo, Rafa. Acreditar de verdade naquilo, né? Se ele não estiver acreditando de verdade naquilo, provavelmente aquilo transparece, o restante do pessoal também vai perceber que ou é uma furada, ou aquilo Ficou por isso mesmo, né? É só uma coisa passageira, né? Então, o papel da liderança eu vejo nesse sentido, né? Se ele conseguir ser exemplo nesse sentido, né? De realmente estar afim, se empenhar, né, em conhecer o que tem para conhecer, em tentar das formas que vão ser tentadas, aceitar a frustração dos erros, né, que podem acontecer, aceitar, né, que erros existam e que eles sejam falados, né, e tudo mais. Então eu vejo o papel do líder dessa forma, né, na condução dos times, para que se consiga atingir esse refinamento, esse formato, né, ágil e efetivo de se trabalhar, né? E outro ponto do líder também, volta num ponto que a gente falou logo no começo, que estava relacionado a quando você mencionou do funil. Né? O líder, ele tem que saber que ele não pode ficar retendo conhecimento para ele de tudo. Em algum nível, ele vai ter que repassar esse conhecimento para quem está junto com ele ali no time, possa ter, vamos dizer assim, tá sintonizado todo mundo ali no mesmo nível de conhecimento, né? Talvez com uma diferença ali, né, razoável, né, e tal, né? Porque dentro de um time você pode não ter, por exemplo, assim, um time ali dentro do contábil, 5 contadores, não, você não vai ter 5 contadores ali. Você vai ter pessoas com especialidades diferentes. E o líder tem que entender isso, né? E poder, vamos dizer assim, como se fosse um técnico de futebol. Tem ali os caras, cada posição, a sua, tal, né? Colocar as peças certas e ele tem que fazer cada um... extrair o melhor, né? Extrair o melhor de cada um e entender que do fruto daquilo ali vai ser o benefício para o time, né? Então o líder tem essa incumbência de fazer todo mundo entender que aquilo ali vai ser bom para cada um dentro do seu escopo de serviço, né? Para poder realmente chegar na totalidade do ágil lá e o time tá voando. Ainda nessa questão da liderança, né, tem mais um aspecto que tu citou aí que é imprescindível, né? O ágil prevê essa questão de autonomia, né? E essa é uma questão extremamente delicada, né? Muito delicada. Muito. Mas, desculpa cortar já, mas assim, vários lugares que eu passei, essa coisa de deixar fazer, confiar, né? Sim. Quem é você? Por que eu vou confiar em você? Mas a empresa é minha, eu vou confiar em você, você vai tomar a decisão para minha empresa, né? Esse tipo de situação impacta diretamente na liderança. Sim. Impacta diretamente no ágil, porque, porra, se eu tiver que todas as decisões falar sempre com aquele cara lá, e aí, cara? Esse cara vai chegar uma hora que ele vai ficar maluco, não vai conseguir dar conta. Ele vira um funil. Exatamente, a gente vai começar nesse funil de novo, né? Que nem o Rafa citou. Ó, a TAM tá ligando. Sim. O que eu falo? Fecho, não fecho, né? Naquele momento ele teve a autonomia de falar, fecha. E vamos ver o que a gente vai fazer. Né? É isso. Depois a gente lida com isso. Vai dar ruim? Pode ser que sim. Não, mas aí... Mas Aí eu acho que cabe uma questão, que é uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Essa pessoa em específico, minha chefe, Fernanda, ela era uma líder, uma chefe... Cara, ela era vice-diretora da empresa. Ela era vice-presidente da empresa porque ela era filha do dono. Tá. Começa daí. Já nessa vibe. Mas ela era uma pessoa que sempre, a todo momento, me deixou muito confortável para tomar decisões. Assim, de tipo, desde... Isso tudo bem que é uma falha grave, Fernanda. Se você estiver nos assistindo, isso é uma falha grave. Espero que você tenha corrigido isso.
de eu ser a única pessoa no departamento que falava bem inglês. Tá. Tipo assim, bem a ponto de tancar qualquer reunião. Certo. Reunião com escocês, vambora. Reunião com indiano, vambora. E fazer reunião sozinho, cara. Tipo assim, reunião de fornecedor, reunião com o presidente da Microsoft. Entendi. Manda o Rafa. Sabe, tipo assim, 22 anos. Vai lá, manda o Rafa. Senta junto e faz cara de que tá entendendo. Finge demência. Não, nesse nível, assim, sabe? Tipo de, vai. Aí você fala, ok. Então, nesses momentos de vai dar ruim, eu tinha tipo, certeza, tipo, depois eu me entendo com ela. Não pode parar uma empresa por conta disso. Então, cara, eu vou enfiar a cara e vambora. E tá certo. E fiz besteira, fiz coisas certas, fiz besteiras, tomei decisões ótimas, tomei decisões horríveis. Mas nunca fui tipo, nossa, por que você fez isso? Sempre foi, puta cara, você não pensou que ia dar nisso aqui antes? Não. Então quando for calcular risco, agora coloca essa variável. Coloca essa variável. É tipo isso, sabe assim? Você não pensou que podia... Não. Então, tá. Mas nunca foi assim, mas por que você fez? Também porque a resposta teria sido porque você não estava aqui. Ia ser da lata. As pessoas me conhecem. Mas é complicado, tipo, delegar. Vocês devem enfrentar isso com as empresas que vocês assessoram aí, né, cara? Sim. Bastante. Existe realmente o modus operandi padrão das empresas aí realmente é a centralização. As pessoas dificilmente delegam. Quando delegam, às vezes, de repente, voltam atrás, dão poder, mas tiram logo em seguida. Esse é o normal. É assim que funciona. O gerente que não manda, né? Isso, o gerente que não manda, né? Então, essas questões aí realmente são complicadas. E por serem complicadas, elas têm que ser tratadas, né? Então, realmente, um dos nossos erros lá no começo, né? E eu assumo isso, se a Sal estiver assistindo a gente foi de, vamos dizer assim, delegar, mas sem clareza daquilo que poderia ser delegado ou não. Era mais tipo assim, pô, vocês têm autonomia, certo? Mas só que isso é muito vago, né? E aí, eu tenho autonomia, mas sei lá, pra quê? Até onde, pra quem? né? Até onde? Qual é o limite? Pra que tipo de situação? Tem N situações, né? Então, realmente, aí entra o papel da liderança de novo. Sim. De você estruturar aquela pessoa para falar assim, olha, em tais situações você tem liberdade para agir dessa forma. Você pode ir até esse ponto, né? Para outra situação você recua um pouco, não avança muito. Então aí entra o papel do líder também de dar estrutura para a pessoa poder entender até onde ela pode ir dentro daquele ponto, né? Dentro daquele escolher as linhas pela qual ela joga, né? Sim, claro. E eu não digo que hoje a gente tá 100% acertado nisso aí ainda não. Tem muita será que um dia pra... vai estar? Eu sempre penso nisso. Será que um dia a gente vai... As empresas vão chegar num ponto de... Tô estável? Sim. Até porque a questão do ágil é adaptável. Sim. Né? Então você tá sempre mudando. O que a gente faz hoje, pode ser que em março do ano que vem a gente tenha que mudar. Fala assim, mudou tal coisa na legislação, a gente vai precisar se adaptar. Muda tudo, às vezes. Muda um monte de coisa. Sim. Muda a rotina. Que nem, por exemplo, assim, reforma tributária. Tá vindo aí. Né? Cara, mudou um monte de procedimento, a gente vai ter que rever tudo que a gente faz aqui no escritório. Sim. Então você já imagina... Todo o processo que a gente veio construindo nesse longo do tempo, a gente vai falar assim, pessoal, sabe isso daqui? Então, você esquece que agora, a partir de hoje, mudou tudo. Então, você tem que estar sempre em constante mudança. Por outro lado, você acostumou a equipe e os colaboradores a essa adaptabilidade. A enfrentar isso. Você aprendeu a aprender, digamos assim. É verdade. Isso eu vejo isso muito positivo, como muito positivo, né? Isso é uma baita qualidade. Cara, o primeiro idioma que você aprende é aquele trauma. O segundo já é menos trauma, porque você já aprendeu a aprender. O terceiro, você fala, eu sei que isso aqui, você vai, entendeu? Você vai. Eu acho que esse aprender a aprender é importantíssimo. Com certeza. Importantíssimo. Com certeza. E aceitar, né? Aceitar que vai ter que mudar. Mas eu acho que essa aceitação é a parte do aprendizado. Você começa a entender que, cara, peraí, as coisas podem andar sem eu estar aqui perto. As pessoas conseguem, às vezes, até o colaborador se virar num processo ali e falar, não me passaram direito isso, mas, assim, aqui, vamos aqui, entendeu? Às vezes por analogia, né? Sim. Pô, eu já vi uma situação parecida e alguém conduziu dessa forma, eu vou seguir a mesma lógica. Às vezes você contrata um colaborador novo, ele já vai olhar pro resto da equipe e falar, então funciona assim, ele tem um respaldo, ele tem alguém segurando ali a bandeira para ele, então você começa a criar um aprendizado, cara. Isso é sensacional. Se isso, vamos dizer assim, se entranhar na cultura da empresa, é perfeito, né? Perfeito. É o melhor dos mundos. Se a gente conseguir fazer isso, tá totalmente... E isso tem um processo ganho... de cultura mesmo, literalmente, processo de cultura da empresa, né? E isso tem um ganho incrível pro colaborador. Ia falar exatamente Se isso. ele sai da empresa hoje com essa habilidade de ser...
se adaptar a, né, a diversidades ali, de uma semana tá de um jeito, na outra semana tem que mudar e tal. Isso daí é um ganho de habilidade enorme para ele, né? Para ele poder Pro mercado, aproveitar para o mercado. Ele saiu de uma empresa, ele foi para outra empresa num cargo maior, ele já vai saber lidar com aquilo ali. Sim. Ou ele vai chegar lá e vai implantar. Ele vai falar assim, olha, na outra empresa a gente agia dessa forma, vamos fazer isso aqui agora? Sim. Ele vai ter a capacidade de lembrar de tudo que ele passou e poder implantar na nova empresa. Né? Eu acho que eu já até comentei dela com você. Eu tenho uma colega de faculdade, né? Ela fez PUC comigo e ela tem deficiência visual. Ela e o irmão nasceram, né, cegos os dois. E na época, isso 2000 e nada, 2000, sei lá, 2008, 2000, sei lá, o Google contratou ela para ser exatamente como é que a gente faz essa adaptação. Tá, as pessoas com deficiência visual agora não são mais pessoas que não se integram. Por quê? Porque os celulares chegaram num ponto onde eles falam, onde eles leem. Então, vamos contratar ela de consultora e eles implantaram todos os processos dentro da empresa para que todos os colaboradores com algum tipo de deficiência visual conseguissem produzir tanto quanto os outros. Animal. Eles conseguiram pegar um time que ficou 16 anos juntos. Caraca. 16 anos, uma galera. Entrou estagiário e foi. Até o último contato que eu tive com eles, estavam todos lá. Animal. Assim, você fala, por quê? Porque processos... Aconteceu um processo de implementação de cultura, o colaborador entendeu e percebeu que aquilo está somando com ele. Sim. E aí, cara, não tem como você parar, né? O colaborador não para, ele vai agregando, ele vai pegando, ele vai entendendo. E aí literalmente vai ficando... Você enraiza isso cada vez mais gostoso trabalhar naquela empresa. Com certeza. Porque você soma, você conhece mais, você tem mais liberdade. Aumenta a confiança, Aumenta a confiança. Cara, mesmo as coisas que você acontecem. saia da empresa, você entendeu que aquilo funciona, você não vai passar mais perrengue numa exatamente, empresa. Você chegou numa empresa maior, como o Petru falou, num cargo maior, às vezes, te deram uma gestão de alguma coisa, aí você fala, putz, tô pronto, vou implantar processo, vamos começar. Sim, exatamente. Entendeu? Sim. Ver tudo como um desafio, né? Como algo positivo. Né? E falando, por exemplo, do TI, né? Da tecnologia aí, né? Falando da tecnologia, como que ela pode... A gente já falou um pouquinho de sistemas, né? Mas assim, talvez tenha muito mais coisas aí que ela possa colaborar com isso e contribuir com essa agilidade toda aí, né? Como que a tecnologia vem para isso? Se a gente pensar na tecnologia, né? Vamos dizer assim, como os departamentos de tecnologia dentro das empresas, né? Boa parte dessa revolução ágil ou revolução digital, tecnológica que está acontecendo dentro das empresas está partindo desses departamentos. Antes eles eram departamentos de staff, né? E eles estão sendo trazidos pelas grandes empresas para o protagonismo. As pessoas que estão sendo trazidas para a direção das empresas, para as tomadas de decisão e tudo mais, é o pessoal de TI. E tudo que eles estão conseguindo produzir de bom nesse sentido de inovação e tudo mais, o pessoal olha para eles, os outros departamentos olham para eles, como que vocês conseguem fazer isso? Pô, me ensina a fazer no meu departamento também, né? Então, o TI hoje em dia está sendo dessa forma. A gente está percebendo que muitas grandes empresas de diversos setores de negócios, né, seja da indústria, setor de varejo e tudo mais, estão se transformando em plataformas digitais, né? Vamos dizer assim, o que era a Magazine Luiza 20 anos atrás sem um departamento de TI, o que é hoje a Magazine Luiza sem um TI, sem a plataforma digital de vendas dela, do marketplace dela, né? Então, eu vejo, para a gente começar esse bate-papo da área de TI, eu vejo basicamente dessa forma, mas tem mais coisas aí também, né? Eu fico imaginando, por exemplo, assim, o cara que é pequeno, né? Tipo assim, que tá começando ali a indústria dele e tal. Ele está totalmente fora do TI, dos sistemas de CRM, sistemas de operacional, até propriamente dito de controle, por exemplo. Controle é um negócio. A gente tem indústrias que não tem controle, assim, o cara já tem anos de experiência, mas assim, ainda não tem controle de estoque, de produto, de almoxarifado, de matéria-prima. Ele não tem esse controle, né? Tá tudo bem não ter esse controle, mas ele vai impedir o quê? Uma escalada. Ele vai impedir lá na frente um degrau acima, né? Que é onde você vai começar a ter maior... Se você não tem controle, você vai começar a perder mais, você vai deixar de ganhar aqui, você vai deixar isso passar. Então, esse controle, acho que, por exemplo, os sistemas de TI fazem muito bem isso,
né? E como é aí que eu pergunto a dificuldade de implantar isso numa empresa. Por exemplo, um colaborador saiu da ECS e veio trabalhar comigo. Eu sou o cara que controla tudo num papelzinho e quando eu controlo, vamos imaginar assim, né? Minha indústria produz lá, sei lá, e eu marco aqui, quem pagou na caderneta, né? Antigamente, ainda Piracá ainda tem uns lugares que é na caderneta, né? Ainda tem, vende e recebe na caderneta. E aí o cara, eu quero escalar. Preciso escalar meu negócio, preciso aumentar meu negócio. Petru, vem trabalhar comigo. Você tem uma cultura totalmente diferente da minha. Aí você chega aqui, você olha, que é isso, né? Onde a gente está, né? E aí, assim, para eu, proprietário, aceitar isso, como que está sendo, cara? Como é que vocês entendem quem vocês estão assessorando aí? É difícil realmente. E dá para perceber que, né, é uma coisa relativamente óbvia, né? Que as maiores empresas já tiveram contato com esse tipo de situação e necessidade lá atrás, então já se adaptaram há muito tempo. As médias empresas estão vivendo essa realidade mais à flor da pele agora e encontrando uma série de dificuldades. E as menores, a maior parte ainda, por mais louco que isso seja, a maior parte ainda realmente não tem controle financeiro a nível de sistema, controle de estoque, controle das vendas, né? Realmente números básicos ali para uma tomada de decisão. Então, realmente, a aderência para o pessoal das pequenas empresas ainda é bastante difícil. Na área judicial, Petru. Imagina o Petru, né? Controlar os processos, né, cara? E aí? Hoje, tem a galera que não faz, né? Então, o que acontece? O que eu vejo? Tá. Por exemplo, assim, eu sou ainda de uma geração, acredito que a nossa é bem próxima. Bem próximo de todo mundo. Eu gosto, por mais que você tenha tecnologia, tenha coisas assim que facilita a sua vida, eu ainda gosto de papel e caneta. Também gosto muito. Ainda gosto de papel e caneta, anotar as coisas, tal, não sei o quê, e ter um controle. Hoje já tem muitos softwares jurídicos para administrar escritório. Que você cadastra o processo, cadastra o cliente, você faz tudo ali. Você pode disparar mensagem e e-mail para cliente, avisando como é que está o andamento do processo e tudo mais, né? Tá. Então, o que acontece? Isso daí vai da adaptação da pessoa querer se adaptar para o mundo tecnológico ou ela ainda quer ficar com o arquivo lá de papel, né? Fazendo tudo na tabelinha do Excel. Assim, a tabela do Excel já é um avanço em relação vai ter um avanço, né? a anotar tudo em papel, né? Exatamente. Faz conta sozinho, né? Então, mas o que a gente vê hoje, essa demanda para você ser ágil, ainda mais na nossa profissão como advogado, que a gente sabe que a justiça é morosa, né? Sim. O juiz tem uma pilha de processo para julgar, ele não tem como Ele ficar vendo tudo, é o funil. Ele é o funil. Ele é o funil. Então, o que a gente puder agilizar dentro do escritório, esses softwares estão vindo aí para dar um suporte no mundo jurídico para isso, para você realmente sair do manual e passar tudo pro digital. Você ter essa evolução dentro, né? Uma coisa que eu acho sensacional para pensar o seguinte, existe a profissão, cara, meu pai deve estar com 68 talvez, arquiteto. Não é só de casa. Existe arquiteto de software. O que esse cara faz? Ele não escreve uma linha de código. Esse é o cara que vai sentar com você, com a tua empresa, vai entender a tua necessidade e vai desenhar quais funcionalidades o software precisa ter. Tô falando isso da década de 70, tá? Meu irmão é um arquiteto de software, de uma outra geração, não de mainframe, de baixa plataforma. Meu irmão faz exatamente isso. Na TI isso acontece há 40, 50 anos. Agora que começou-se a falar de arquiteto organizacional, que é o cara que vai fazer exatamente isso para definir os processos da sua empresa. Tipo, olha o atraso da coisa, cara. Isso acontece há muitos anos. E, cara, é importante, cara. É muito, muito importante. Eu acho que o sistema é importantíssimo. A gente brinca com o do Excel, mas, cara, o Excel tem uma... Por exemplo, eu tava mostrando umas coisas... A Camila manda muito bem de Excel. Muito bem. Ela fez uma base de dados com uma PROC-V, então ela alimenta a base, ele já puxa lá, a gente atualiza preço de filamento, ele já atualiza custo de impressão. Meu, é todo um processo dentro do Excel, que é um software, tipo, baratinho. Você compra. A gente tem uma interface diferente, uma outra história e tal. Mas, cara, tipo, você consegue fazer em casa, com tipo meia dúzia de vídeo no YouTube, e você entende como aquilo funciona. Não, e não é tão custoso, né?
Não é custoso para Não, você fazer ou Trinta- pedir para... eu não sei fazer. Pô, eu tenho meu negócio lá Contrata pequeno. alguém. Então, Alguém pra te contratar ajudar. alguém pra fazer não é tão custoso assim, contrata né? alguém para te ajudar com isso. Meu, os ganhos para tua empresa vão ser sensacionais. Com certeza. Sim. Pelo menos assim, você vai ter controle do que você está fazendo, você vai ter controle de estoque. Lembra que a gente brincou no começo de que logística hoje em dia é o cara que manda? Sim. Como é que você entrega teu serviço ou teu produto ou qualquer coisa? Você tem controle. Não, eu acho que... As terceirizações estão vindo aí para isso, né? Seja Consultoria, contábil, terceirização. financeira, né? De consultoria, Você de tem processos. você tem como abrir mão, né? Sim. Você delega. É o delegar em outro nível. É. Tipo, eu não sei fazer. Vamos pagar alguém que sabe Sim. muito bem fazer isso, porque Não, mas é isso. resolve o Se problema. você não sabe fazer, alguém tem que Isso. fazer. E ele se obriga em contrato, né? Então, pô, é ótimo. Exato, ele se obriga em contrato, não tem erro. Não tem que fazer. Tipo assim, cara, eu acho muito válido, mas é uma coisa que tá chegando, como o Jean mesmo falou, as pequenas empresas estão relutantes. O que é engraçado, porque a maior parte das pequenas empresas a gente pensa em pessoas mais jovens, né? E, cara, o cara tá com o celular o dia inteiro no TikTok, mas ele não entende que aquilo, aquilo passa pro trabalho, né? Exatamente. Demora um pouquinho. Mas é por conta de cultura, né? Aonde que ele aprendeu isso? Exatamente. Onde ele aprendeu que TI... todo mundo sabe, na verdade, né? Todo mundo tem um mínimo de ideia, né? Mas assim... Não seja generalista. Mas assim, qual que é essa cultura que ele trouxe? Por exemplo, o cara... Vamos imaginar, o cara, 22 anos de idade, eu inventei de montar minha primeira empresa, vamos imaginar assim. Tá. Onde que ele aprendeu que essa cultura de agilidade, de organização, de estrutura, de processo, de sistema, ela é praticável, ela é importante? Será que na faculdade isso foi trabalhado? Será que na escola? Será que ele tem uma educação... Cara, na faculdade eu te falo que não. Então, Porque eu tive péssimos professores dessa parte de organização. Tudo bem que eu não sou administrador, né? Mas Sim, isso tudo começa, eu acho, com a curiosidade do cara querer entender e procurar conteúdo sobre o que ele quer, né? Ele, eu quero ter a minha empresa, né? Quero ter a minha empresa, quero que ela tenha o máximo de ganhos, mas o que eu posso fazer para isso, né? Ser curioso. Eu tenho que pesquisar sobre... eu quero uma empresa de vender games, por exemplo. Se eu já tenho uma outra empresa que já faz isso, por que não, vamos dizer assim, não copiar, mas entender da forma como ela funciona, né? Ver o que ela usa e tal, não sei o que, para eu poder fazer. Não, se ela tá indo nesse caminho, né, eu preciso procurar alguma coisa para eu poder alcançar aquilo lá também, né? Ou ultrapassar, né? Então eu acho que a curiosidade para a pessoa começar a adquirir os conteúdos sobre aquilo que ela quer, entender de negócios, né, como um todo, né? Ela precisa começar, né, a, por exemplo, assim, sair um pouco de rede social, assim, de TikTok, Instagram, começar a passar a ver mais o LinkedIn, que tem bastante conteúdo lá, tem coisa boa lá. que empresas soltam, as pessoas soltam, né? LinkedIn Learning é uma ferramenta maravilhosa. Sim. É verdade. E Maravilhoso. começar a adquirir conteúdo sobre o negócio que você quer, né? Então isso daí eu acho que é o primeiro passo, despertar essa curiosidade de você adquirir mais conteúdo sobre isso, né? Estar em contato com aquilo, né? Sim, estar em contato com aquilo. Eu colocaria talvez uma questão a mais, que eu tô tendo uma oportunidade muito boa agora de testar isso na prática. De novo, impressão 3D é um negócio muito novo no Brasil, entre aspas. Não é impressão nova, mas cara, tem uma comunidade muito unida. Então, a gente tem uma comunidade onde eu posso perguntar para uma pessoa que... Aliás, quem me fundamentou basicamente minha empresa foram 2 pessoas. A Laura, uma brasileira, que mora na Bahia, que já faz isso há 3 anos, ela e o marido, migraram na pandemia e estão aí. E o Jesse, que é um búlgaro, que eu encontrei ocasionalmente no TikTok. Eu mandei uma mensagem, o cara me... A gente trocou o telefone e a gente se conversa. Ele já tem ele tem 35 máquinas, eu tenho 2. Ele mora num país que é muito parecido com o Brasil em muitos aspectos. Mas, cara, o cara falou, implanta processo, Legal. faz isso. Só que os processos deles não serviam pra mim, porque Sim. é outra escala, é outra coisa. O cara já tem uma fazenda, né? O cara é uma farm, o cara tem um galpão, é um galpão gigante. E aí mas ele falou, pergunta pros teus clientes. E aí os caras começaram a me dar feedback. E aí eu falei, opa, vamos fazer Aí aqui. um processo, Vamos né? fazendo aqui. Mas, cara, eu acho isso muito legal. Legal. Muito legal mesmo. Show de bola. Rafa, alguma coisa? Acho que não. É? Acho É que não. isso? Bom, primeiro a gente precisa falar uma coisa aqui. Eu ia falar exatamente isso, A porque gente esse maluco pulou a introdução. A gente esqueceu de uma coisa aqui, que esse episódio, o Follow Up, é patrocinado pela
Orccrafts e para Leão Consultoria. Leão Consultoria. Orcraft é impressão 3D. Você quer impressão 3D? Entre em contato aí, vai estar na descrição do vídeo. E se quiser comprar o quê, Rafa? Carro. Se quiser comprar carro. Carro comigo. Fala comigo aqui, a gente vai procurar o melhor veículo para você aí no preço e aquele precinho camarada ou não? Fechou. É isso. Certo? É isso, É meus isso, queridos. Rafa. Gente, obrigado, Obrigado, por Ju. mais uma vez estar aqui com a gente, tá esse conteúdo maravilhoso aí. Muito E bom falando tá aqui. de curiosidade, se alguém tiver curiosidade aí, entra no Leão Podcast, tá com a gente aí. A festa, né, Gui? Ó, o Gui tá lá, o Gui tá comandando a live hoje, gente. O Guilherme aí faz parte da equipe agora com a gente. Tem a festa, coloca a festa aí, Gui, pros caras aí. A festa do Leão Podcast vai estar com a gente dia 7 de outubro. Festa aqui na Hofsteinbier, um espaço maravilhoso com cerveja, desculpa falar, mas sensacional, tá? 2 shows, stand-up comedy e sertanejo, Rafa. Com a Latanz, que já esteve no Leão Podcast. Vale a pena conferir o episódio dela, que foi muito legal. Show de bola, tá? Então, dia 7 de outubro, quem quiser participar, entrada gratuita, é só levar 1 quilo de alimento ou 1 quilo de ração, entra, curte show, toma um chopp, toma uma porçãozinha, curte a noite toda com a gente lá, festa de 2 anos do canal, beleza? Gente, obrigado. Algo mais, Rafa? Acho que não, acho que é isso. Acabou? Acabamos. Sério? Sério. Olha, ele acabou. Vamos implantar o podcast ágil, vamos começar a discutir Vamos, projetos. vamos ter que... mais Discutir reuniões processo, aqui. Tem discutir mais processo. reuniões nesse podcast. Gente, obrigado, valeu pelo Obrigado, gente. Valeu, galera. Obrigadão mesmo. Então, quem tiver curiosidade, entra aí, Leão Podcast e assiste aí o Follow Up, que sai cada 15 dias sai com a gente. Cada 15 dias, de quinta-feira, às 5 horas da tarde. É isso. Valeu? Até mais. Valeu, gente.